Olá pessoas, eu sou a Abigail, esse daqui é o Olhar Curioso e o nosso assunto de hoje é o Morro dos Ventos Vivantes. Eu já queria lembrar de você curtir esse vídeo, comentar o que você está achando dos conteúdos daqui do canal, de se inscrever também se não está inscrito e me seguir no Instagram e vamos para o assunto do vídeo. Débora, eu venho aqui fazer a minha nota de esclarecimento público da internet, que eu sei que desde que eu tenho meus 16 anos de idade, que você assistiu o filme, que você leu o livro, você disse: Abigail, leia esse livro, Abigail, veja esse filme. Eu não vi o filme ainda, mas eu leio o livro. Comprei esse livro pensando em ler e postar aqui no canal, e eu não avisei pra você que eu tava lendo. Eu não comentei com você nada. Eu estou te mandando esse vídeo pra você ver que eu ouvi a sua recomendação. Agora vocês, pessoas desavisadas que não sabem de que eu estou falando, é porque eu tenho uma amiga de muita longa data, da época do ensino fundamental, 8ª série, 9º ano agora, sei lá, mudaram, que nós somos amigas de Orgulho e Preconceito, sabe? Fizemos amizades baseadas em romances históricos. E desde muito tempo ela me recomendava esse livro, porque ela tinha assistido o filme e ela disse que era bom, e aí eu não vi o filme, ela deu o livro e foi assim por diante. Só que esse livro, eu sabia que ele tinha uma vibe, que ele tem uma vibe que não é muito a minha vibe o tempo inteiro. Então eu tenho que ler ele num momento determinado. Só que nunca dava certo. Só que finalmente eu encontrei uma janela no meio das minhas imensas e infinitas vibes. Eu encontrei um momento onde eu consegui ler ele, que é esse livro, O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, eu não sei como é que fala o nome dela. Enfim, que ela só tem esse livro mesmo, né? Salvo engano, eu acho que ela é a que só tem esse livro lançado. Que ela é uma das irmãs Brontë. Tem umas outras duas, eu acho, que elas escrevem vários livros. Então, eu acho que tem uma delas que escreveu Jane Eyre. Enfim, ela escreveu este livro. E a temática dele é um rapaz que gosta de uma moça, e aí por várias intempéries do mundo, da vida, eles não ficam bem juntos, e aí ele vai atrás de sua vingança. É basicamente isso, é uma história sobre amor, obsessão e loucura. E é basicamente isso. Basicamente isso. Só que é uma história muito simples. Gente, isso daqui é uma história que é uma pessoa contando uma história pra outra pessoa. Não é uma história assim que você vai pegar como, sei lá, já começa a história falando deles. Não, tem uma historinha de um fulano de tal. E esse fulano de tal conhece o Radcliffe, que é um dos protagonistas. E aí ele quer saber mais sobre a história do Radcliffe e da Catherine. E nós temos essa personagem que tava em toda essa história, e aí conta pra ele: gente, é tudo uma fofoca. É uma pessoa contando uma fofoca. Ela não só te conta a história, ela te contextualiza em tudo que tá na história. Ela é das minhas. E você, Débora, você sabe que eu sou dessas também, que eu não só conto o que aconteceu, eu conto tudo. É uma história que vai ter sim 20 minutos de áudio, todos segmentados em 2 minutos, mas você vai saber de tudo como se você estivesse lá. Pois essa é a história, gente. Isso aqui tudo, ó, é sobre isso. Ela contando essa história. E, gente, esse livro, ele... como é que eu posso pôr ele em palavras? Enquanto eu lia ele,
eu sentia que ele era maçante, sabe? Você ia lendo, não era como se eu tivesse como é que eu posso dizer? Não é que eu não estivesse gostando da leitura, é porque o que você vai lendo vai te sugando de um jeito. É uma experiência literária que eu não costumo ter, eu não gosto muito de ler histórias desse tipo, porque elas vão te sugando. Eu não gosto muito dessa sensação. Não são muitas histórias que fazem com que eu me sinta como eu me senti quando eu terminei de ler esse livro, que tem essa vibe. Mas, gente, quando eu terminei de ler esse livro, que eu terminei a última página, eu fiquei extasiada, sabe? Todo o nível de serotonina que eu não tinha gerado enquanto eu lia, gerou todo o momento em que eu terminei ele, em que tudo chegou a seu final, em que tudo foi resumido nesse final. E ele é maravilhoso, sabe? Ele é maravilhoso. A forma como a Emily, ela vai te levando dentro dessa história, que é louca, é uma história louca sobre ressentimento, sobre rancor, sobre obsessão. Ninguém nesse livro presta, sabe? Ninguém presta nessa história. E tudo bem. Somos seres humanos, suscetíveis a erros. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. O que difere uma pessoa da outra é a tentativa de ser bom, sabe? Quando você tenta fugir dessa natureza humana que anseia pelo mal e você tenta viver uma vida correta, é o que diferencia entre uma pessoa e outra. Quando você sucumbe aos seus sentimentos e ressentimentos, é assim mesmo o fim. É uma história triste. E não tinha como ser de outra forma. Quando você tá totalmente obcecado por uma coisa, você não consegue ver o todo. Você só vê o que tá diante dos seus olhos. Você não consegue enxergar o que tá ao redor. Você não consegue enxergar outras coisas. Então não tem como você se apegar a outras coisas se você vive obcecado pelo seu próprio rancor. E eu achei uma das coisas que eu nunca vou esquecer na minha vida é o personagem do Radcliffe. O que dizer desse personagem? Ele é meu personagem favorito do livro, ao mesmo tempo que eu digo que ele é o personagem que eu mais detesto. E é por isso que ele é meu favorito, porque ele não tem tanta participação na história, mas ele é um dos protagonistas. Ele não tem tantas falas, mas quando ele fala, você consegue enxergar o Radcliffe. Você consegue sentir o Radcliffe. Você consegue ouvir ele falando. Você consegue enxergar. Uma escrita que te faz visualizar esse personagem. Todos os personagens que conhecem ele durante a trama, todos eles veem o Radcliffe de determinada forma, e você consegue enxergar essa forma que cada um deles vê esse personagem. E é maravilhoso, sabe? Porque ele é um personagem de camadas. E eu não tô querendo dar spoiler de nada não, mas a jornada dele até o fim do livro é tão interessante, ao mesmo tempo que vai te sugando aquela obsessão que ele tem. E são cada diálogo um mais louco do que o outro, que você fica se perguntando, meu Deus, o que eu tô lendo? Deixa eu ver se eu consigo achar uma parte aqui em que ele comenta com a Catherine. Meu Deus, é muito louco que eu não sei nem explicar. Pra vocês terem noção, tem só uma fala muito rápido do que de uma dessas conversas loucas que ele tem.
ele comentando, né, com um outro personagem. Você por acaso está possuída por um demônio para falar comigo desse modo quando está morrendo? Insistiu ele selvagemente. Já parou para refletir que todas essas palavras foram marcadas em minha memória e que vão me corroer cada vez mais fundo eternamente depois que você me deixar? Sei que mente quando diz que a matei. E Catherine, você sabe que eu a esqueceria com a mesma facilidade que eu conseguiria esquecer da minha própria existência. Não basta para o seu egoísmo diabólico que eu me contorça de dor com os tormentos do inferno enquanto você descansa em paz. É assim, de lá pra pior. É umas discussões assim que elas vão só aumentando e crescendo. É sensacional, sabe? Maravilhoso. É uma história que conta sobre o que acontece com as pessoas que guardam rancor. É sensacional, né? Você tem consequências de tudo que acontece. Nada do que tá aqui não tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Se passam muitos anos e você vai vendo cada uma dessas ações, elas sendo refletidas na característica de caráter de alguém que tá passando por essa dificuldade. São coisas sensacionais. Eu não tenho como abrir aqui para poder comentar sobre tudo sem contar mais da história. Então eu vou contar só isto mesmo. E eu espero que você tenha se interessado por esse livro, porque, mais uma vez, Débora, me perdoa. Esse livro é muito bom, eu tenho certeza que eu teria apreciado mais ele se eu não tivesse demorado tanto tempo pra ler ele e não tivesse tanto preconceito, porque é uma história que não é o tipo de romance histórico que eu normalmente gosto de ler. Mas eu realmente estou muito feliz por ter conseguido lê-lo. Foi uma experiência nova, maravilhosa, sensacional. E se você chegou até aqui, curte esse vídeo, comenta o que você está achando dos conteúdos aqui do canal. Não esquece também de se inscrever, me seguir no Instagram aí. Valeu!